comigo agora. Muito boa noite, perdoe você que está esperando aí desde as 20 horas, né? Muito obrigado pela sua audiência aí, já estamos aqui agradecendo, são 50 pessoas que estão. E olha só quem está aqui do meu lado. Quem está do meu lado aqui? Professor Elias. Boa noite, professor Elias. Boa noite, Fábio Costa. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Também agradecer, né? Agradecer a audiência, né? Das pessoas que estão agora São nos 50 assistindo, pessoas já. Né? 50 pessoas? Já é um bom número. Já estamos aqui e vamos começar a falar em prestação de conta. Prestação de conta? Prestação de conta. Eu vi uma entrevista do nosso atual administrador, Alan Valim, e me lembrei aqui no nosso bastidor aqui que você teve a oportunidade de gerir ou estar por perto do nosso administrador, o Jean Carmo. Ah, Jean do Carmo, sim. E ele nunca, olha que eu moro aqui há 32 anos, já se passaram N prestações, N políticas, né? 32 anos dá o quê? Dá 8. 8 vezes 4, 32. 32. São 8 políticas, mas ninguém prestou conta. Eu ouvi o Alan Valim falando e você fez isso, né? Olha, essa coisa de dinheiro público, isso é muito sério. Eu primeiro dizer que eu estou em São Sebastião desde 1988. Essa cidade eu vi ela se transformar, né? Todas as lutas, né, que aconteceram em São Sebastião, o professor Elias esteve presente. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por essa comunidade, porque foi aqui que eu consegui me instalar. Foi aqui que eu consegui um pedacinho de terra com muita luta. Foi aqui que eu estudei. Foi aqui que eu criei meus filhos, né? E aqui eu estou estabelecido até hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é muito respeito com a nossa comunidade. E eu tenho muito isso. Quem conhece o professor Elias sabe dos valores que eu carrego. E quando se trata de dinheiro público, a coisa fica mais séria. Você está lembrando aqui que nós ficamos, né? Eu sou, né, do PCdoB e nós fizemos uma coligação com o PSB e o PSB nos deu a oportunidade de ficar 5 meses à frente da administração. Na verdade, quem ficou à frente da administração foi o Jean do Carmo, que em 6 meses, ou foi 5 meses, ele fez uma gestão impecável, em 6 meses. Entregaram a administração para o PCdoB. O professor Elias é o presidente do PSB, do PCdoB em São Sebastião, PCdoB em São Sebastião, e eu não fui uma vez à administração durante a gestão do Jean do Carmo. Você nem chefe de gabinete. Eu não fui à administração durante os 5 meses, a gestão do Jean do Carmo. Dá licença eu não aqui, fui. Deixa eu só tirar aqui a máscara, porque o áudio, o pessoal daqui da produção tá pedindo pra gente afastar, mas nós estamos todo mundo aqui vacinado, tá bom? É só por causa então do áudio. O áudio não tá legal. Pessoal, eu vou tirar a máscara, mas eu estou devidamente vacinado. Vacina sim. Viva o SUS, né? E vamos vacinar. Eu estou devidamente imunizado. Então, se está dando problema no som, está tendo retorno, eu vou ter que tirar a máscara. Eu peço licença para vocês para tirar a minha máscara. Então, como eu estava falando, o Jean do Carmo ele ficou 5 meses, né, à frente da administração, e eu falei para ele, como eu tinha te passado, eu não fui um dia lá, porque eu acho que a gente não deve incomodar as pessoas, né, principalmente pessoas que a gente conhece, sabe da história, né, e confia. Então, olha, tá com o PCdoB, a administração de São Sebastião. Professor Elias é o presidente do PCdoB em São Sebastião? Tá, mas o administrador é o Jean do Carmo. Então, o Jean do Carmo é quem deliberava sobre a administração. A única coisa que eu pedi para o Jean do Carmo, Jean, nesses 6 meses, 5 meses que você vai estar à frente da administração, por favor, cada centavo gasto na administração do dinheiro público, constrói uma planilha,
coloca tudo lá e quando você, né, entregar a administração para o novo administrador, você prestar conta. Que Porque, por um acaso o novo administrador que você está se referindo é o nosso Alain Valim. sim, o Alain Valim, eu estive com o Alain Valim, entregamos toda a documentação para o Alain Valim, né, na administração, o Alain lembra disso. E é assim que tem que ser. O dinheiro público é um dinheiro sagrado, é o dinheiro do contribuinte, né? Das pessoas que levantam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ir trabalhar. É o dinheiro do contribuinte. O governo só tem o caixa, né? Só tem o cofre. Mas o dinheiro é do contribuinte. Então a gente tem que respeitar. Então fizemos isso. Você está falando que o Alain Valim vai prestar conta? Vai prestar Maravilha. conta. Eu estava vendo ali a Eu entrevista parabenizo o Alain Valim por essa atitude. Pelo menos a gente... vai ter uma noção. Sim, isso é interessante. Eu parabenizo ele. Falar nisso, o Alain Valim é uma pessoa maravilhosa. Né? A gente sempre se deu bem, a gente sempre conversa, dialoga bem. Somos professores, a gente se respeita. Mas eu parabenizo ele por essa atitude. É assim que tem que ser. E quando você diz, assim que tem... Lembrando você que está comigo aqui, nós ainda temos a entrevista com o Ismar. Nós vamos estar falando sobre essa parte que o nosso amigo, hoje diretor, o nosso amigo Joel Matos, também já deu entrevista sobre o meio ambiente, viu, gente? Tem política também, ele também é um expert em política. Então, ou seja, hoje o programa promete, viu? Hoje o programa promete, não fique fora dessa. E aí, como eu estava falando para você, existem as coisas chamadas, porque eu tive lá para gravar com o Ataliba, e ele estava falando muito sobre projeto. Projeto. O governo, você, por exemplo, que teve, embora você dizendo que não teve ali próximo do Jean Carmo, mas você teve na negociação para receber a administração pelo seu partido. Quando você fala em projeto, você fala assim, projeto, ó, por exemplo, o asfalto. Eu, na minha ignorância política, eu achava que era chegar na administração e falar assim, ei, tem um buraco na frente da minha casa lá, dá para tapar? Conversando com a Taliba, eu descobri que não é assim. Tem que ter um projeto, tem que pedir para A, que pede para B, que negocia. Lamentavelmente, a máquina pública ela é morosa, né? A máquina administrativa ela é extremamente burocrática. Para você fechar, né? Para você tapar um buraco, né? Você precisa passar por um trâmite, né? Nova CAP, aquela coisa toda, trazer a massa asfáltica, medir. Quem é da engenharia civil, né? Quem trabalha com isso, sabe muito bem, né? E na sua gestão do João Carlos, quem estava lá era o Sanderson, que é chegado nosso também, que estava lá fazendo essa medição. Fazendo essa medição. Então, assim, é um processo muito burocrático, né? Enfim. Mas eu defendo muito a questão da autonomia das administrações. Tem que ter. Uma prefeitura. Uma coisa mais, sabe? Não existe a questão da gestão, gestão democrática nas escolas. Sim. Não tem o PEDAF, né, que destina... dá uma certa liberdade para o diretor. Sim, olha, tem o PEDAF, né, que usa para custeio, tá, para as coisas serem mais céleres, né, para as coisas acontecerem mais rápidas. O que não dá é para a gente ficar preso a essa máquina burocrática, que as coisas não andam com eficiência, né, que demora, né, enfim. Mas isso vai precisar de uma desburocratização. Eu lembro, eu sou da geração 80, eu lembro que no governo militar tinha uma proposta de criar o Ministério da Desburocratização, que era até Hélio Beltrão, alguma coisa assim. Tinha uma propaganda nessa época. Nós temos que desburocratizar a máquina pública. A gente tem que tornar a máquina pública mais eficiente, fazer as coisas com mais rapidez, sabe? As pessoas ficam esperando, né, a boa vontade. Não é desse jeito. Tem que ser eficiente, né? O buraco no asfalto, tapa esse buraco, porque vai cair carro, vai quebrar o feixe de bola, vai estourar, vai... É a ponta do iceberg. Né? Então, assim, são coisas que tem que ter praticidade.
Enfim, e agora começou o período da chuva, né? Eu vim para cá e vim trazer a chuva aqui junto com meu amigo Ismar Madeira. Exatamente. Ismar Gonçalves, né? Madeira é o repórter que estudou comigo, viu? Ismar Madeira, da Rede Globo. Ismar Gonçalves. Ele citou muito bem, parabéns, Ismar. Ele estudou comigo também, o Ismar Madeira. Hoje está em Portugal. Maravilha. Que maravilha. E aí, falando sobre esse momento de educação, eu me lembro, a gente estava aqui em off, aguardando o programa começar, e a gente estava falando sobre os acontecimentos. Por exemplo, como é que anda a escola? Porque, para você ter ideia, gente, antigamente eu não aparecia em momento algum. Em momento algum você não via esse rostinho bonitinho, você não via. Só era a voz na rádio. E eu sempre. Bicho mentiroso, né? Você bonito aí é brincadeira, né? Mas é isso mesmo, gente. E eu não aparecia. Assim. E aí eu me lembro quando ele começou a lecionar, que ele dava aula para os idosos, para as pessoas de melhor idade, né? Que hoje eu já estou com mais de 50, então talvez se eu não tivesse escolaridade, estaria estudando agora com o meu professor. Na casa de Paulo Freire. Casa de Paulo Freire, né? Conta mais sobre esse seu trabalho lá. Então, primeiro dizer que a educação é a arma que a gente tem para mudar o mundo, né? Não é a arma de fogo, não. Não é isso aqui, não. É educação, é livro, né? É caderno, é lápis, é borracha, é apontador, régua, né? Toda aquela parafernália, né, que nós usamos, né, do material didático, né, durante as aulas. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação com a educação. Por quê? Primeiro, eu sou um retirante, né, da seca e da fome, e eu só tive a oportunidade de estudar quando eu tinha 16 anos de idade. Experimentei antes dos 16, ir à escola, mas eu não me adaptava. Por quê? Porque o menino, né, vulnerável, né, das periferias, ele não quer saber de estudar, não. Ele quer saber... Talvez ir para merenda. Talvez vai para merenda. Porque a gente ia... Nós, né, eu principalmente, eu ia mais porque eu sabia que lá eu ia encontrar uma merenda que ia saciar a minha fome. Então eu preferia, né? E os pais optavam 1000 vezes em colocar o filho pequeno para trabalhar, para que ele ajudasse, né, ajudasse não, ajude, né, porque até hoje trabalha, lamentavelmente, ajude na despesa de casa, né, e famílias com 10, 12, 14 filhos. São 12 irmãos. São 10 irmãos, mas tem famílias de 15, de 20, não é brincadeira. Então, assim, eu batia e voltava na escola. A primeira vez que eu fui à escola, eu tinha 12 anos, 1978. Aí eu cheguei à escola, eu falei, isso aqui desse mundo não é para mim. Porque eu fui de sandália, né? Eu fui com uma roupinha, uma camisa de chita, né? Uma calça pegando marreco, né? E eu era motivo de... Já tinha o tal do bullying. Já tinha o bullying, eu era motivo de chacota. Então, assim, eu não me adequava, né? Aquele universo não era para mim. Mas depois que eu ouvi muitas pessoas falarem, olha, o seu futuro está dentro da escola, né? Às vezes eu ia trabalhar, fazer prestar um serviço, um bico para ganhar alguma coisa. As pessoas, você está estudando, Elias? Não estou estudando, você tem que estudar. Se brincar até o contratante, né? Até o contratante, exatamente. Então, assim, você tem que estudar, porque o seu futuro está dentro da escola, tá? E isso eu fui absorvendo isso, né? Aí, com 16 anos, eu resolvi, né, ir de vez para a escola, assumir isso como já em Brasília, não? Já, eu cheguei ao Distrito Federal em 1971. Já São Sebastião, não? Não, eu fui para a ocupação em Vicente Pires, uma ocupação, né, que as pessoas teimam... Já era Vicente Pires? Já era Vicente Pires. Vicente Pires é desde a fundação de Brasília. Já existia Vicente Pires. Por que não fizeram Vicente Pires depois da Guatinga, né? É por causa do córrego Vicente Pires. Vamos falar sobre isso, então, não perca isso, Gonçalves, então, córrego. Eu cheguei em 71, tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Sim. Então, de 71, né, a 78, eu não tinha frequentado ainda a escola. Eu só fui frequentar em 78.
escola classe número 6, número 7, escola classe número 7, entre a 28 e a 32 do Guará 2. Porque os meninos da ocupação, né, da Vila União, onde eu morava, estudavam no Guará. Aí vai os meninos em situação de vulnerabilidade social da Vila União, que era uma ocupação, estudar no Guará, que era considerada classe média. Era igual cachorro, bullying. era igual cachorro cair de mudança, de mudança. Não seria diferente, você, né? Fica perdido, porque a diferença, né, social é muito grande. E intelectual também é muito Sim. grande. Então, assim, Fábio, eu me apaixonei pela educação, estudei no Mobral, movimento, né, brasileiro para alfabetização, estudei no supletivo, no Guará, no PSU, onde eu morei, e concluí meu ensino médio em São Sebastião. Quando eu cheguei aqui, eu só tinha o ensino fundamental. O ensino médio eu fiz no Colégio São Paulo, primeiro ano, né, do antigo segundo grau, e o segundo e o terceiro ano eu fiz no Centrão, que foi uma escola que eu ajudei a defender dentro do orçamento participativo, no qual eu integrava a comissão de educação do governo, né, do professor Cristóvão Buarque. Então, assim, eu tenho um comprometimento, né, com a minha comunidade, por essa questão da educação, porque eu fui vítima, digamos assim, né, de uma sociedade que não olha para todos, né, e que o menino, né, que mora na invasão, né, que mora na ocupação, né, não tem, né, o mesmo direito que outros, né, que moram, né, outros mais abastados, né, que têm condições melhores. Então, por isso que eu temei, né, e você, pobre, estudar é um ato de rebeldia, então eu me tornei rebelde. Não, e quando você falou do Centrão, a minha colega de bancada aqui, a Leila Duarte, ela tem um pedido escrito pedindo aquela escola. Sim, a Leila, deixa eu te falar da Leila. A Leila. Atenção, Leila! A Leila tá nos acompanhando. A Leila é uma querida. Eu conheci a Leila, menina, na escola, no Centrão, eu puxei a Leila pro movimento. Aí, Leila, o que eu puxei a Leila pro movimento, eu conversava. A Leila, ela relatava as reuniões do orçamento participativo na administração. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa valorosa aqui da nossa comunidade, a Leila. A gente tem história juntos. Então, assim, o comprometimento que eu tenho com a educação, Fábio, vem muito de encontro a isso, né? A minha situação não foi fácil, não é fácil para ninguém que vive nas periferias, sem falar, né, que a questão racial é muito complicada. E eu sou negro. Puta, né? Pobre, preto, de periferia, não tem esse valor todo, o Fábio. Então você tem que teimar, você tem que ser teimoso, né, para você conseguir se colocar, né, em um posicionamento mais ou menos dentro da sociedade. Então, por isso eu tenho esse comprometimento com a minha comunidade e tenho a educação como uma ferramenta de luta. E não foi diferente chegando. E como é que você fez a seleção dos seus aprendizes? Como é que você, seus alunos? Como é que foi? Caiu lá, falou, puta, ninguém está preocupado com o pessoal com a idade do meu avô, do meu pai. Ninguém está preocupado. Foi assim a sua escolha? Olha, porque é o seguinte, os teóricos, tem alguns teóricos que eles falam o seguinte, gente, vamos nos preocupar com as crianças. Isso quer dizer que a pessoa de menor idade, de meia idade para cima, para eles não tem valor nenhum, né? Não é interessante essas pessoas estarem na escola. Nós acabamos com um programa chamado PBA, né? O atual governo, né? Da federação, né? Que está se instalado aí na federação, acabou com o PBA, que era o Programa Brasil Alfabetizado. Acabou com a SECADI, que é a secretaria que dava desdobramento em todo o processo de alfabetização dentro, né, do território nacional. Então, educação de jovens, adultos, né, e idosos não é interessante para uma parcela, né, da política no Brasil.
Então, assim, por isso que eu teimo, né, em manter o projeto da Casa de Paulo Freire, né, onde eu já alfabetizei mais de 4.000 pessoas e já dei formação para mais de 3.000 professores, estudantes de humanas, né, e estudantes de pedagogia, né, estudante de filosofia, né, enfim, já dei formações para essas pessoas e o nosso projeto, a Casa de Paulo Freire, já tem um reconhecimento internacional. Eu estive na Argentina, né, instalando um núcleo da Casa de Paulo Freire lá dentro de uma universidade. Então, o comprometimento que eu tenho com a educação, ela é muito forte, né, e eu vou continuar como professor libertador, né, professor conscientizador, que defenda a política como uma ferramenta, né, de inclusão social, porque todos nós temos que defender essa questão dos nossos territórios. Então, eu vou continuar defendendo a educação e outras políticas que são essenciais para a nossa comunidade em São Sebastião e também em todo o Distrito Federal. Eu estou aqui com algumas pessoas já participando aqui da nossa programação. Tem gente aqui no WhatsApp, tem gente no Telegram, tem gente no Facebook. Olha tem que gente... maravilha. Aqui está todo mundo aqui, o Fábio está aqui tentando, como é que eu posso dizer, administrar isso, né, Ismar? Tá todo mundo informando aqui. E tem algumas perguntas, professor. Já tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Felipe Ricardo, eu quero mais transparência todo mês ser divulgado nas redes sociais, o valor de repasse para São Sebastião e todas as cidades, para que os cidadãos saibam o valor de cada cidade está recebendo. Existe essa acho que seria o que o Rogério fala tanto do site da transparência. Tem o site da transparência, né? Que na verdade, o site da transferência é um site onde o Estado ele presta conta, né? Enfim, mas eu entendi. Ele quer que essa coisa seja feita aqui. Prestação de conta. Prestação de conta em São Sebastião, ele está certo. Né? O dinheiro que foi destinado para São Sebastião, que os administradores prestem conta, né, como nós fizemos nos 5 meses que ficamos à frente da administração aqui da cidade. Ele está certo. E aí já tem mais pessoas aqui. Eu quero agradecer aqui o Giliard, lá da área rural. Giliard, um abraço, Giliard. Já está aqui, está falando aqui. O Giliard é um batalhador, realmente, é impressionante. E comigo daqui a pouco, Giliard, vai estar alguém que pode te ajudar também aí no plantio. Eu vejo aqui, tá chegando lá. O Giliard é o nosso cantor? Não, é outro. É o baiano, né? Ixi, não pode chamar de baiano, não. O baiano é Giliard. É o nosso tecladista. É da área rural. E ele até corrige aqui, de vez em quando. Giliard, me corrige aí. É Giliard, parece que Giliardi. É o cantor, Giliard é o da área rural. Então, seguindo aqui com o nosso professor Elias, eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas também tem uma outra entrevistado também para participar. A gente fez o sorteio aqui e o sorteio caiu sobre o nosso amigo Elias. Vamos falar um pouquinho de política. Ele veio candidato no passado a deputado distrital. Eu vi ele gravando ali na Quadra 9 com um pessoal que cresceu com ele. Ele citou aqui Dona Judite, esqueceu aqui o Antônio. Um abraço para a família da irmã Judite lá. O Antônio faleceu esses dias. Né? Ele é um taxista, né? A gente lamenta, né? Esses ocorridos, mas nós temos uma grande certeza que nossa vida se resume em 2 papéis: a certidão de nascimento e o atestado de óbito. Isso Poxa, deixa isso quieto. Ninguém quer, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Então vamos seguindo aqui. Qual a política que você observa agora? Por exemplo, eu posso dizer que você é um líder comunitário. O ano que vem vai aparecer N líderes comunitários, porque vão pleitear um lugarzinho lá, um assento lá na Câmara Legislativa,
né? E aí vão se autopromover líderes comunitários. Você, com essa experiência aqui na cidade, eu estava falando para você também do Fórum de Entidades, a gente se reunia com líderes comunitários. Eram pessoas que tinham suas atividades na escola, lá na escola dele, lá no Paulo Freire. Nós fizemos nós fizemos estatuto. Nós fizemos um documento que foi para o governo do Distrito Federal, lá debaixo do telhado desse rapaz. Então, o que falar dessa política que nós estamos hoje aqui? Né? Eu até vi uma entrevista da nossa ex-presidenta dizendo, com a colega de profissão lá, a poeta, ela fez, mas presidente, seria a política do toma lá da cá? Aí ela fala assim, olha, se você me der o exemplo do toma lá, eu te dou o exemplo de da cá. Seria isso, toma lá da cá? Então, Fábio, primeiro, a gente vive, né, em um estado republicano, né, um estado de direitos, e as pessoas, a gente vive uma democracia e eu luto por ela, lutei por ela, né, eu fui das diretas já, eu fui da nova Constituinte, né, 1988, né, eu fui de vários movimentos, né, dentro do Distrito Federal. Até do Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil, fui do Grêmio Estudantil aqui em São Sebastião, né, fui da UNE, né, que é a União Nacional dos Estudantes. Então é o seguinte, eu defendo, né, que as pessoas se coloquem sim, que as pessoas ocupem, né, o espaço na política. Mas a gente tem que saber diferenciar as coisas. Uma coisa é a política, né? A política, como bem definiu Aristóteles, né? Da tríade dos grandes pensadores, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. O ser humano ele é um animal político, né? Então as pessoas elas têm o direito de se colocar, né, à disposição da comunidade, né, para defender projetos direcionados à comunidade. Agora existe outro lado, existe a questão da politicagem. Fazer politicagem, tem muita gente que quer fazer politicagem. Eu estou falando para você que eu estou em São Sebastião desde 1988, Ismar. Cheguei aqui, era agrovila. Era um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Eu estava conversando com as Sebastianas, que é um coletivo de meninas, bem aqui, em frente aqui, o skate park, né? Nós estávamos conversando sobre o Redondo, que fica lá na Vila Nova, né? Que era o ponto de ônibus aqui da cidade, onde saía um ônibus todo dia, né? E parava, enfim. Então, eu tenho história aqui. Eu tenho raízes em São Sebastião. Aqui em São Sebastião, eu enfrentei todas as lutas. Quem liderou a quebra do monopólio da TCB em São Sebastião? Eu, ainda estudante do Colégio São Paulo, estudante de segundo grau. Você lembra da TCB rodando em São Sebastião? Saía da garagem, subia o Morro Azul e quebrava, né? Então, assim... Então, assim, se você tem, né, serviços prestados... e sem falar do Conselho Comunitário que nós montamos, sem falar do Fórum de Entidades, que você colocou muito bem, o Fórum de Entidades aqui da comunidade, né? Sem falar de outros projetos que nós abraçamos aqui na comunidade, né? Então, eu não cheguei aqui ontem. A primeira luta nossa aqui, Ismar, foi para a gente desvincular São Sebastião da administração do Gama. Depois, a nossa segunda luta foi para desvincular São Sebastião do Paranoá. Né? A gente lutava por autonomia. E tem muitos pioneiros aqui na cidade que emplacaram essa luta junto com a gente. Né? Tá aqui você. Né? Então, são coisas, né, para a gente definir São Sebastião como a RA 14. Eu lembro quando a gente saiu aqui de caminhão, em cima dos caminhões, que fomos lá para a CLDF, lá no final da Asa Norte, e o Lira para defender, né, o decreto. Sim, a gente não pode, em hipótese alguma, descartar essas pessoas.
São pessoas muito importantes, né, que participaram desse processo todo. Tem muita gente que está chegando que não sabe essa história. Não, Né? é impressionante como que as pessoas elas tendem como é que eu posso dizer? Para que a minha estrela brilhe, eu preciso apagar a sua. Não, eu não apagar faço. a história. Gente, dá licença, o cara teve aqui mesmo. Você tá entendendo? Eu não São faço. coisas que, pô, por favor. Eu não faço esse tipo de política. Essa proposta de política de atropelar o outro, eu não faço. Você não vê o professor Elias, né? Nessa situação. Desconstruindo a imagem de ninguém aqui em São Sebastião. Eu não faço esse tipo de política. Porque eu acho que não é interessante, não é isso. Né? Então, assim, olha, tudo tem a sua hora. O momento agora é esse, então vamos respeitar. Né? Então, assim, eu não vou ficar martelando em coisas, né, que eu já sei que cansativo. que é cansativo, que é estressante, você se expõe o outro. Não faça esse tipo de coisa. Eu faço um trabalho, né, nos bastidores, você entendeu? De conscientização, né? Se precisar, né, da minha participação, eu vou estar sempre à disposição da minha comunidade, né? Enfim, então assim, a gente tem história, as pessoas podem se colocar. Se as pessoas querem se autotitular liderança comunitária, Ismar, eu não posso fazer nada, né? Agora não, você tem que pegar, você faz um levantamento, tem bagagem, né? O que esse camarada, né? O que essa camarada, né, fez aqui, né, na comunidade para estar se colocando dessa maneira, dando seu nome, colocando. Então tem que ser, eu defendo muito que as pessoas busquem a história. Você não pode ir votando de forma aleatória. Você tem que buscar a história. Vai lá, pesquisa, busca a história para você definir. Porque se você errar, aí você vai ficar, né, 4 anos penando, como nós estamos penando agora, lamentavelmente. E você pode falar também, porque quando nós temos, por exemplo, hoje nós temos que usar o termo pré-candidato. Pré-candidato. E isso nós vamos estar falando também com o nosso amigo Ismar. Ele também domina essa muito, além do meio ambiente, ele domina a parte política também. Entendeu? Então, dando sequência aqui, porque nós temos outro entrevistado, falamos do pré-candidato, nosso amigo Elias, falamos do que ele prestou conta e foi na gestão dele sobre o partido desse acordo político que o nosso amigo Jean Carmo apresentou. Né? E agora o nosso amigo Alain Valim, que recebeu dele a prestação de conta, também se pronunciou lá no programa do pastor Del Maia, que também vai fazer essa prestação de conta. Então, a minha pergunta para você, que o pessoal está fazendo aqui, como eu disse, tá o pessoal no Telegram, tá no WhatsApp, tá no Facebook, então tem perguntas aqui, gente, que eu vou ter que mesclar, porque é mais ou menos a mesma pergunta, professor. Sim. É mais ou menos a mesma pergunta, me entenda, eu não vou dar o nome das pessoas aqui para não comprometer, no sentido de não fazer no sentido de formular a pergunta como você gostaria. Mas o sentido é o mesmo. Agora ele falou, ele entendeu as palavras do Ricardo aqui, que está em Mossoró. Viu? No Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Nossa, revista eletrônica está no Rio. Obrigado. Que legal. Então, nós já estamos chegando muito longe, graças ao nosso bondoso, agradecendo nossa direção. Mossoró é onde tem uma jazida salina, né? Salina. Então, ou seja, o que acontece? E aí, voltando para a política, nós somos conscientes de que, por exemplo, de vez em quando aparece uma pesquisa aí. Pesquisa de nome para deputado distrital, para administrador, pesquisa de nome para isso, para aquilo, meu nome aparece aí direto. E toda vez que meu nome aparece, eu peço para tirar. Eu peço para tirar, Ismar. Eu peço para tirar porque eu não sou, gente. Eu posso ser tudo, menos político. E aí eu entrevistei uma vez o Rogério Ulisses, e ele estava falando comigo lá na entrevista, lá, e ele estava dizendo assim, e quem é Fábio Costa? Porque ele se refere a mim como enciclopédia viva. A história de São Sebastião está à linha dos meus olhos. Eu posso parafrasear o cara chamado Marcelo Rezende, que quer dizer, ele dizia sempre, eu estive lá. Naquelas imagens, que acho que você já viu, aquelas imagens do Filipelli, que você até citou, ele que acumulou o cargo
né? Ele acumulou um cargo tanto de diretor lá da Codab, na época, como administrador. Eu acho que não era Codab, não, era a X. X, exatamente! Então, pronto. Era a X, Sociedade de Habitação e Interesse Social. Exato. Codab foi depois. Você pode observar que nomenclatura é com o nosso amigo mesmo, hein? Nomenclatura é com ele mesmo. Então, eu pergunto para você, que é o que o pessoal está fazendo a pergunta aqui. O que você acha, né, da forma como vem conduzindo agora, e agora com a ausência do acúmulo de voto, né, a coligação? Eu vi o Rogério Liz falando no programa da Pátria que é 10% do colegiado. É aquela coisa. O que você pode falar também para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, na sua linguagem, não a do Rogério Liz, na sua linguagem como entendedor e pré-candidato a deputado estadual? Porque eu já vi gente ser eleito com 6 mil votos, tem gente ser eleito que teve gente que ficou de fora com 32 mil votos. Pois é. Rapaz, isso está sendo um problema, viu? Porque tem a questão da cláusula de desempenho. É isso aí caiu por terra, as coligações. Teve a votação agora do Senado, né? Não concordando, né, com o retorno das coligações. Mas em compensação, isso de certa forma, existem muitos partidos, viu, o Fábio, que são partidos de aluguéis. Né? O cara lança o partido, né, e se fica alugando esse partido para, né, vai que cola. Isso, vai que cola, aquela coisa toda. Então, de certa forma, as reformas, né, elas têm que serem feitas. E assim, mas por outro lado, alguns partidos serão prejudicados, né? Porque se você tem uma coisa chamada cláusula de desempenho. Se você não atingir, né, eu não sei como é que está colocado agora, eu acho que são nove parlamentares e 9 estados diferentes para você, né, obter o tempo de televisão, né, e obter também a verba de campanha. Então, assim, é uma matemática meio complexa. Você tem que atingir 1,5%, alguma coisa assim, que vai aumentar, né? Que você tem que atingir 2% para você se manter como partido, né? Senão, você vai para a clandestinidade. Ou seja, você não é assistido, né, pelo TSE, né? As ferramentas que regulam as eleições no Brasil. Então, assim, é complicado, né? Mas, porém, necessário. Por essas práticas, né, que eu, como educador, nunca vou concordar. Entendeu? Pô, você leva 10 mil votos, né? Mas você não consegue ser eleito e um cara com 2, 3 mil, 4 mil votos é eleito. Aí, pô, é sacanagem. Não, lá em São Paulo, lá, o Tiririca, você tá entendendo? Arrastou, né? E de repente essa pessoa não tem projetos, né? Não tem o comprometimento, né, que uma pessoa que está lutando o dia todo na comunidade, né, tem. Então a pessoa vai para lá mesmo somente pelo status. Nós já vimos isso acontecer várias vezes. Tiririca arrastou meio mundo. O Enéas também arrastava meio mundo de pessoas que não tinham comprometimento nenhum, né, com as políticas, né, sociais, com as comunidades, né, com as pessoas, enfim. Por esse lado, a gente chega a concordar. Mas por outro, a gente fica meio preocupado com a questão de alguns partidos históricos, né, sumirem do mapa, né? Mas por outro lado, até para deixar eu que faço parte de um partido que o ano que vem se tornará centenário, que é o PCdoB, né? Por outro lado, a gente também está trabalhando, né, dentro lá do Congresso, a questão da federação de partidos. Né? É aquele casamento de 4 anos. Você se junta aí com 4 partidos e você vai ficar casado com ele durante 4 anos para garantir... Bigamia, né? Poligamia. Poligamia. Você vai ter que ficar, né, poligamia para você sobreviver e manter, né, a identidade histórica do partido que você defende. Falando aí com essa última palavra agora, histórico, essa entrevista vai ficar
histórica, né? Vai ficar no Facebook. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Você está vendo a produção falando o tempo todo que temos que correr. Temos que correr. Que tem mais um entrevistado, né? Então, nós vamos... sua consideração final, suas considerações finais com o nosso público, com o canal Cidade São Sebastião, com o amigo Fábio Costa, a gente que está sempre junto nesse projeto aí. Fica à vontade aí. Fábio, primeiro agradecer, né? Nós temos histórias juntas, né? Não é a primeira vez que a gente conversa. Assim, agradecer a minha comunidade, né? As pessoas que acompanharam esse momento, né? Aqui desse bate-papo. E dizer que eu sou um defensor da democratização dos meios de comunicações. Para mim, né? Tem que existir, né, mais TV web, mais rádio web, né? Agora, do advento da internet, tudo agora é web. Tudo agora é web. Tem que democratizar, né, os meios de comunicações e fazer com que as pessoas tenham acesso, né, a essas ferramentas com os equipamentos, né, o computador, né, o celular, enfim, é isso. Porque a gente viu muito bem agora, nessa crise pandêmica, que os estudantes, né, da área rural de São Sebastião, os estudantes mais pobres, né, de São Sebastião e do Distrito Federal, ficaram a ver navios com as aulas remotas, né? Então, assim, não acompanharam as aulas remotas, por quê? Né, tem a questão da internet, tem a questão do... Para mim, internet, né, e Wi-Fi, para a comunidade carente, né, tem que ser de graça. Tem que ser 0,800, porque esses caras ganham dinheiro demais, Fábio. Sim. Eles ganham dinheiro demais. Não custa nada destinar pelo menos, Ismar, 10%, né, dos megas. Eu não entendo muito de tecnologia, não, mas são os megas, né, aquela coisa toda, né, para as comunidades mais carentes. Enfim. Então, assim, fico agradecido, estou sempre à sua disposição. Você é uma pessoa, né, que eu admiro muito pela sua luta também aqui, né, na comunidade. Não é de hoje, não é a primeira entrevista que eu dou para você, né? E vou estar sempre aqui à disposição da minha comunidade, como sempre estive, Ismar, desde 1988. Os cabelos do professor Elias caíram quase todos aqui em São Sebastião. Muito obrigado a todos e a todas pela audiência. Vocês viram aí que o Fábio quer saber, né? O Fábio quer saber, teve essa troca de pessoas, e agora quem está do meu lado agora é nosso amigo Ismar Gonçalves. Ele, uma grande liderança também aqui na nossa cidade. Nós tivemos ali na campanha do nosso amigo Ibanez, né? Trabalhou muito, tem a nossa amiga Mara, sempre teve assim, e ele sempre teve, vamos dizer assim, de uma linha próxima da gente. Né? Tanto é que quando eu anunciei que o nosso amigo Ismar estaria comigo aqui, o pessoal falou: Ismar, eu nunca vi você junto com ele, mas vocês são amigos, né? O fato de eu andar junto não quer dizer que ele é inimigo, né, o Ismar? Boa noite. Boa noite, boa noite. Vou tirar aqui a máscara para ficar melhor o áudio, né? Isso. Boa noite. Com certeza, a gente faz tempo que a gente já se conhece, já anda junto, né? Fazendo essas suas lives aí. Eu nunca fui muito assim de querer aparecer, mas a gente sempre demonstra assim, pelos bastidores um grande apoio. Certo? Fico feliz aqui também de ter visto o professor Elias, meu amigo, e fiquei assim, eu me senti gratificado por ser convidado para fazer essa entrevista. Tá? Te agradeço. É isso aí. E aí o assunto, eu até gostaria até de levantar, eu sei que vai ter uma outra oportunidade, vamos fazer um café da manhã lá no Jornal Mangueiral. Isso. E nós vamos estar falando muito mais aqui, porque quem domina essa área do meio ambiente chama-se Joel Matos. Ele está aqui dirigindo a live nossa aqui,
mas ele me passou algumas perguntas que devem ser remetidas para você sobre esses ocorridos próximos à nossa cidade, essas nossas perdas, e vou repetir mais uma vez, perdas das nossas nascentes. A começar com a criação do mangueiral. Só para você ter ideia, a gente estava falando aqui nos bastidores aqui sobre a compensação. Eu me lembro de uma brincadeira que a gente falava na escola sobre compensação. A gente pode agregar essa aula de compensação de matemática a esse feito do mangueiral em relação a São Sebastião? Você pode explicar para os nossos internautas? Pelo que se fala, né? Porque foi tudo feito assim, entre quatro paredes, a gente não sabe muita coisa, né? Mas pelo que se fala, não foi feito realmente a compensação, ficou muitas falhas. Eu ajudei muito aqui na época, ajudei inclusive na implantação da cooperativa de reciclagem, que eu achava muito necessário para a cidade. Eu acho que toda cidade tem que ter uma cooperativa de reciclagem. Ajudei muito também nas áreas dos projetos sociais, em participar, mas eu sei que ficou faltando alguma coisa. A compensação mesmo que nós precisávamos, principalmente assim, nós tiramos aqui a entrada da cidade, tem uma nascente. Por que aquela nascente ele ficou do jeito que está hoje? Né? Fizeram duas bacias de contenção de água, não fizeram plantio, não fizeram a compensação do plantio. Ali é um parque, hoje chama-se Parque Caminho das Águas, tem um decreto. Então, falta-se essa compensação, ficou faltando. Eu acho que o mangueiral falhou nessa área aí. Não o mangueiral, que era o consórcio mangueiral que se falava antigamente, né? Então o consórcio falhou, eu lembro, participei de umas áreas que ficou faltando algumas coisas, foi uma coisa assim meio tumultuada, mas compensação não foi feita assim. No meu dizer, eu como ativista ambiental, como a gente mexe com essa área ambiental, nós vimos assim as necessidades hoje de uma conscientização nas escolas, em projetos sociais. E para que você tenha esse trabalho, tem que ter sim, tem que ter recurso. Você não tem como fazer um projeto, desenvolver um determinado projeto sem recurso. Né? É verdade, eu estou aqui pedindo aqui para a nossa produção, ver se ele consegue, eu não sei se ele está com o Facebook dele aberto ali, não dá para buscar no Facebook não? Tem uma matéria, eu vou até mostrar para você aqui em off, que a gente fez lá na Nascente. Ah, na Nascente lá, sim. Entendeu? Nós fizemos aqui onde é que está a situação da Nascente, né? E eu botei lá, eu não sei nem se existe essa palavra morrente, porque tem a palavra nascente, de nascer, mas nós estamos com uma morrente. Nós estamos perdendo a nossa nascente. Na verdade, aquela nascente ali, a área de recarga de água dela é lá em cima, onde foi construído alguns prédios do mangueiral. Então, a área de recarga dela era ali. E como não fizeram a compensação ao redor dela, um plantio, certo? Então, ela realmente secou. Mas ela agora, quando começar a chuva, ela começa a brotar, porque virou um bolsão de água ali, e ela começa a surgir novamente. Agora, tem que ser feito um trabalho. Ali não tem só aquela nascente, tem outras nascentes mais embaixo. Então tem que ser preservado o que já tem. Agora, mexer no que depois que acabou, né? Eu acho que tem que ser preservado o que nós já temos. Então, né? Hoje eu não sei qual o vídeo que o nosso diretor está colocando ali, se é o meu ou se é o dele, que ele também deu entrevista para o pessoal da Globo. O Joel está famoso. Já está famoso ali. E existe, você como ambientalista, existe essa palavra morrente? Porque tem nascente e morrente? Na verdade, isso se fala. A gente fala nascente e secou. Né? Nascente, ela não morre, ela seca. Mas ela pode ser, tem nascentes que eu já trabalhei em nascentes que já secaram, mas nós conseguimos revitalizar a nascente. Você faz um desassoreamento ali daquela área, faz um plantio, compensação, porque o que mantém a nascente viva são as árvores que você planta ao redor. E são árvores, são espécies próprias para a nascente. São espécies que vão manter, segurar a água ali e depois ela jorra a água.
né? Então você não vai plantar, por exemplo, tem árvores, eu vi lá quando eles plantaram pé de manga na beira da nascente. Não é isso. Próprio, né? Você tem as espécies próprias, você tem que fazer um estudo, pesquisar, saber quais são as árvores que mais predominam naquele local e procurar sempre manter, chegar o mais próximo do que era antes. Esse é o principal objetivo, chegar o mais próximo do que era antes. E para você fazer isso, você tem que ter um trabalho, tem todo um trabalho, tem um trabalho de campo, tem uma pesquisa, você tem que adquirir as mudas, de preferência as mudas já acima de 1,5 metro, de 2 metros, para ficar mais fácil de finalizar. Entendi. Então o que acontece? Tem um vídeo para entrar aí, meu diretor? Vamos ver assistir esse vídeo aí que o diretor vai colocar aí e a gente já começa. Essa aqui é mais uma nascente, tomada pelas pessoas, cheio de mangueiras. E aqui é a distância. Você não consegue pegar aquela minha não? O mangueiral, vocês estão vendo ali, está menos. Nós estamos aqui no Grugo, deu menos de 600 metros. Isso aqui é tudo no Morro do Preá, mais um descaso ambiental. Nesse momento está fechado o áudio, hein? Esse aqui é o lençol freático. Isso aí é a Aqui. matéria dele. No mangueiral. Tem até peixe, olha aí. Tem até peixe. Para vocês verem, as pessoas já estão fazendo aqui barragens, né? Um verdadeiro descaso com o meio ambiente, levando mangueiras. Ali é o reservatório aqui da Caes, isso aqui é atrás do Jardim Mangueiral. Ali é São Sebastião, aqui é considerado, ali é São José. E aqui é o Morro do Preá, onde está sendo, nesse momento, tomado por invasores. Uma situação muito triste, né? Nós presenciar isso aqui e ver cada dia mais a natureza sendo destruída. E estamos mostrando, compartilha, porque nós não vamos deixar isso ser destruído não, só se as autoridades não quiserem. Mas eu creio que muitas pessoas defensoras, por isso, vai buscar soluções. Então, gente, vocês viram aí essa voz que você escuta é do Joel Matos, é uma matéria que ele fez. E aqui nos bastidores eu ouvi falar que você tinha um projeto, pensei que eu vi mangueira, eu vi uns negócios ali, parece umas invasões, coisa que a gente viveu já na gestão. Não sei se vocês. Tu mora há quantos anos aqui no São Sebastião? Acho que eu moro aqui desde 2002. 2002. Então o Elias vai lembrar disso aqui, quando a nossa água, ela vinha lá da Papuda, na queda, não tinha bomba, não tinha nada, a queda vinha até o chafariz, né? Naquela época lá era uma queda, não tinha bomba que jogava aqui. Eu me lembro que, falando em bomba, eu lembrei do nosso querido Cipó, você falando sobre as nascentes, nascente não, do lateral, as margens do rio, que tem que plantar as árvores certas. Eu já fui em várias matérias com o Cipó, e ele falava sobre isso, exatamente isso. Não pode colocar outras coisas, porque vai matar do mesmo jeito. Precisa colocar coisas que geram água, né? São as matas ciliares, né? Nós plantamos ali na beira do córrego Mato Grande várias árvores. Foram mais de centenas de árvores, 700 mudas. Então, lá nas matas ciliares. E também tem as matas de galeria, então você tem que saber, é o que eu falo, você tem que fazer uma pesquisa de campo primeiro, descobrir quais são as espécies que mais predominam naquela localidade, porque cada local tem, você pega uma área drenada, pega uma área argilosa, então você tem várias áreas, vários terrenos para se plantar, então cada árvore ela vai
ela vai surgir. Então, são isso, né? Aí, então é isso. Então por isso que eu falo, às vezes você tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um trabalho de campo para você depois você fazer esse plantio, né? Escolher bem as espécies, né? E também eu gosto sempre de falar, eu sou educador ambiental, então a gente faz, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre envolve uma escola, um projeto social, faz a parte teórica e depois a gente vai na ação. Acho que é o mais importante, que fica mais frisado na cabeça, principalmente de crianças, é a ação. Você fazer uma limpeza de uma nascente, limpeza de um córrego, plantio, reflorestamento de áreas de mata ciliar, fazer inclusive uma prevenção de reflorestamento de mata de galeria. Então isso aí é importante. É verdade, gente. Pedindo desculpa para vocês que eu cruzei a frente da câmera aqui, que estava fechado no nosso entrevistado aqui, é porque estava tendo um barulho aqui perto dos nossos estúdios aqui. Me perdoe, Ismar, perdoe aí, Joel, mas é só para poder a gente, porque já está difícil você, por causa das máscaras, por causa das coisas. Então a gente está adaptando aqui o estúdio, tá certo? E aí, vamos voltando aqui sobre essa matéria, né? Sobre o ambiente, veja que eu não domino tanto, seria mais interessante para o Joel, mas em breve nós vamos fazer o café da manhã e ele vai ter mais oportunidade de estar falando a respeito. Mas vamos falar agora sobre política. Eu estava recentemente, sempre eu estou conversando com o meu consultor político, e olha que esse convite para o SBA, ele veio de uma outra forma, ele não vinha como meu entrevistado, ele vinha como participante da revista eletrônica. Ele é o consultor político da revista eletrônica. Era isso, não era, Ismar? Na verdade era isso. E aí de repente ele foi surpreso com a entrevista. Mas ele vai ficar sempre no ar com a gente aqui, a gente sempre vai estar aí gravando, né? Com certeza. Então, eu fiz uma pergunta para ele sobre a nominata. Eu estava vendo sempre o pessoal falando, não, porque a minha nominata é 7 mil pessoas, minha nominata é 3 mil pessoas, minha nominata é não sei o quê, O que é nominata? Na verdade, hoje é complicado as pessoas falarem assim, nominato, porque nominato é a composição partidária, né? Então você forma a composição partidária e dentro dela sai a nominata. Então se não ser nominata, são os candidatos que vão ter. Então hoje todo mundo é pré-candidato. Tá o Elias aí que sabe muito bem que falar em política perto de Elias até... O cara é até timidoso, né? Porque até tímido aqui. Entendido, né? Mas... Hoje, e tem essa questão também, estão tentando mudar a forma de eleição no Brasil, né? Então tá aí, tá na Câmara, tá no Senado, o Senado recusou umas pautas aí da Câmara Federal, até mesmo para dar oportunidade para esses pequenos candidatos, esses pequenos partidos, né? Então são partidos pequenos que vão sair do mapa, se for do jeito que eles querem, né? Então, eu acho que tem que ser assim, tem que abrir espaço para todo mundo, o leque tem que ser aberto, porque senão fica só aquela mesmíssima, os mesmos candidatos. Então para mim, por exemplo, se eu fosse pré-candidato hoje, eu vi o Rogério Ulisses falando em 36 mil votos, e eu vi gente falando de 3 mil votos, 4 mil votos. Porque está ainda nessa questão. Hoje tem candidatos aí, por exemplo, você tem aqui em Brasília, deputado distrital que foi eleito com 6 mil votos. Já teve uns que teve 17 mil votos e não foi eleito a deputado distrital. Então tem essa questão. Mas isso não tem nada a ver com a coligação? Não. Isso aí é o seguinte, o que é que acontece? Hoje eles estão tentando mudar essa situação. Quem vai eleito é de acordo com quem tem os votos, né? Você pega um partido aí, tem um majoritário de um partido, esse cara, os votos vão todos para ele e junta aquele tanto de candidato que eu já vi, só candidatos com votos pequenos, até ter 5 mil votos, 4 mil votos. Por quê? Porque leva todos os votos para o majoritário, que é o cara que vai jogar mais. Não, essa coisa nem está falando assim, mas é complicado. Entendi. E nós temos vários exemplos aqui, por exemplo, em São Sebastião. Até hoje eu não consegui entender como é que o Gordinho, o Rogério, sai no mesmo cidade satélite, no mesmo partido,
Cada um tem 4 mil e não sei quanto, outro tem 5 mil não sei o quê, e elege um terceiro. Pois é. É por isso. É essa questão. Essa é a coligação. Então, se você tem uma coligação, se você tem, por exemplo, igual o Brasília, são 24 deputados distrital. Né? Então, você faz um proporcional de número de eleitores. Então, você divide o número de eleitores por cadeira. Né? Então, você tem, hoje aqui, vamos dizer, tem 1 milhão, quanto? Você sabe, Elias, quantos? 1 milhão de habitantes? Não, candidatos de habitantes é 3 milhões e 20 mil habitantes. Mas Candidatos. eleitores. Número de eleitores. Eleitores mesmo, aptos a voto. votar, não tem nem ideia. Não tem essa. Aqui Não em tem São certeza. Sebastião estava 72 mil, né? Assim, 72 mil eleitores. São Sebastião. Mesmo com a população de quase 200 mil, só Mesmo com a tem população. 72? É porque muita gente vota em outro estado. estado, outras regiões administrativas, né? Entendi. Então aqui era 72 mil. Entendi. Então, são muitas coisas para perguntar. Dificuldade. É o que ele está falando. Ele fica até difícil de perguntar para ele, porque o mecanismo que hoje temos fica difícil até de entender. A gente vai saber lá pro final do ano, quando tiver tudo votado, tiver tudo definido, a gente vai saber como é que vai ficar essa situação política, né? Porque até então tá do mesmo jeito que está. Né? Nas últimas eleições eles querem voltar para antigamente, mas não conseguiram. Parece que o Senado não aceitou. Eu acho que não vai aceitar. Né? Tem a tal da reforma política, né? Que tem um Isso. rapaz que está falando aqui. Eu quero mais transparência, já colocou o Felipe. Aí ele fala sobre a reforma. Essa reforma eles estão tentando fazer, mas isso aí está muito complicado, porque nós temos hoje a Câmara Federal. Ela vai votar nos interesses deles, né? É complicado isso aí, saber como é que vai ficar. Então, hoje a gente falar uma coisa, todo mundo tem interesse que seja uma coisa que dê oportunidade para todos, igualitariamente. Mas, na verdade, nunca vai ser, né? Isso aí tá difícil. É igual a tropa de elite. Nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. São 147 milhões de votantes no Brasil. Olha, nosso consultor ali também, doutor No Google, Brasil, doutor Google, com auxílio ali do nosso professor Elias, com auxílio do doutor Google, já temos a informação. São quantos? 147 milhões. 147 votantes. Então você imagina para votar. Então hoje, para mim chegar, por exemplo, Ismar, na entrevista do Rogério Lissa, ele estava separando voto distrital, voto federal, voto para senador, para voto. E aí eu fico olhando, por exemplo, cogitou a possibilidade do Ibanez ser o vice do Bolsonaro. Esses bastidores, assim, esse jogo de comadre, especulação, você como acompanhante, que admira a política, eu fico imaginando a tristeza que você deve ser observando isso, né? O Bolsonaro quisesse perder as eleições, né? Ele está no caminho certo, né? Não tem nem o que se falar, né? Porque é difícil. Eu acho. Hoje o cenário político ainda está muito indefinido. Isso aí está muito difícil ainda de chegar a um denominador comum. Um denominador comum está muito difícil. Então, vai ter muitas mudanças. Certo? Na Câmara Legislativa vai ter muitas mudanças. Câmara Federal vai ter muitas mudanças, né? Porque a gente saber, por exemplo, hoje nós temos Senado, tem uma vaga para senador. Quem vai ser o senador? Quais são os candidatos que estão vindo aí? Então, até o Hollenberg está vindo. Então o Hollenberg ele vem candidato a Senado, né? Não, ele vai vir a Senado, não. Não é não? Eu ouvi falando lá que o pessoal... Hollenberg vai vir a distrital. É o que eu vi falar. Eu vi senador... É do partido do Elias? Eu acho que não. Não, né? O Hollenberg não, né? Hollenberg é PSB. PSB. Você tem notícia se ele vem a senador, distrital? Não tenho notícia. Não tem notícia. Então, gente, você vê que a política está tão assim, está até assim que até o meu entrevistado
fica, né? Porque realmente, então vamos voltar para o meio ambiente, vamos falar de mais. Política está muito cedo para falar assim de política. Vamos deixar isso para o meio ambiente aqui. Está muito cedo. A gente sabe do compromisso que o nosso Ismar tem com a. Beleza. Nosso amigo está se despedindo aqui. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Pode puxar assim, ó. Aí. Lembra quando nós estávamos ali em cima gravando com o Cipó e a gente estava falando sobre aquela nascente que botaram uma quadra, lá na quadra 12, lá em cima, na saída da nossa cidade, tem botaram uma quadra para ninguém construir, não invadir, e tem uma nascente ali. Ainda existe aquela nascente? Não. Não tem mais, né? Infelizmente a gente tem essas coisas, né?